Muito bem, gente, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando aqui para finalizar este grande livro de Josué. Chegamos à 13ª lição, renovando a aliança. Assunto específico que nós estamos estudando, aliança. Mas neste tempo aqui que nós estamos estudando, esta semana, nós vamos ter o devocional Jesus, o fiador de uma melhor aliança. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, viu? Por vocês ter tido o tempo de estar conosco, esse tempo junto com o professor Bruno. E o texto que nós vamos estudar é Hebreus 7:22 e 8:6. Hebreus 7:22 e Hebreus capítulo 8:6, que diz assim: Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Os sacerdotes levitas, que eram homens mortais. Aí o texto continua: assim como também a aliança da qual ele é mediador, ou seja, fiador, é superior à aliança, sendo baseada em promessas superiores. Querido, é fiador. O que é um fiador? Fiador, dentro dos nossos dicionários, da nossa língua, significa: o fiador é alguém que passa a ser o responsável legal por garantir eventuais dívidas de terceiro. Querido, e as dívidas que nós temos, quem poderia pagar? Nós, como pecadores, só Jesus. Agora, dentro do contexto aqui, vamos desenvolver o contexto de Hebreus. Hebreus, nos 2 versículos, ele traz 2 grupos temáticos para que nós possamos entender a perspectiva que o autor de Hebreus trouxe nesse contexto. O primeiro grupo temático está no versículo 22 de Hebreus 7, que trata de Jesus Cristo e a sua atividade como nosso mediador. Eu quero dizer para você que Jesus, ele tem 8 atividades como mediador nosso, como mediador entre Deus e o homem. Nós não vamos tratar sobre isso, mas nós somos 8. Vamos tratar sobre o tema mediador, fiador, aquele que vai ser o fiador hoje, aquele que está no meio, mediante situações ao nosso favor. E o segundo grupo temático está no versículo 6 de capítulo 8, ao qual esse versículo trata da humanidade redimida na questão da aliança maior, da nova aliança. Olha o que disse o rei Davi em suas últimas palavras antes de morrer, lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Ele diz assim: a minha dinastia, ou seja, a minha sucessão ao trono, é isso que eu quero dizer, ela está de bem com Deus. Deus fez uma aliança eterna com Davi, como ele diz assim, uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Veja que intimidade esse homem segundo o coração de Deus chegou para com Deus. Aí, voltando à carta dos Hebreus, a carta dos Hebreus se dirige à pessoa que corre o perigo de abandonar a fé, e esse perigo é real, irmão. Por isso o autor faz uma severa advertência sobre a apostasia, lá no capítulo 6 de Hebreus, quando ele diz que tem muito o que dizer sobre a apostasia e que é uma coisa difícil de explicar. Sabe por quê? Porque nós, isso é muito forte, viu? Porque nós somos lentos para entender uma coisa onde nós, devido a todos os ensinos disponíveis, já deveríamos sermos mestres. E aí o autor declara que precisamos de alguém que nos ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Precisamos amadurecer, irmãos, quanto a muitas coisas, para nos arrependermos dos atos que podem nos levar à morte eterna. E aí o autor fala sobre
a certeza da promessa de Deus feita a Abraão em Gênesis 22:17, quando Deus disse que Abraão seria abençoado e teria numerosos descendentes. E foi assim, irmão. Assim o que aconteceu, Abraão teve paciência e alcançou a promessa. E na sequência, o autor fala de Melquisedeque, rei e sacerdote. Pense numa personagem intrigante, onde tantas dúvidas pairam sobre ele, se ele foi uma pessoa real, qual o significado do seu nome, qual a sua grandeza e por que foi mencionado na palavra. Queridos, Melquisedeque era uma personagem muito importante, maior do que Abraão. Ele levava o título de Rei da Justiça e Rei da Paz. E principalmente, ele foi comparado com o Filho de Deus. Queridos, Melquisedeque é tomado como um tipo de Jesus. Alguém cujas características o assemelham a Jesus e o representam antecipadamente. Todavia, como nenhum tipo. E o que é tipo? É o que representa. É ao mesmo tempo o antítipo. E o que é o antítipo, pastor? É o que é representado. Então, por aí, a gente já descarta a possibilidade de Melquisedeque ser ao mesmo tempo um tipo de Cristo e o próprio Cristo. E aí eu quero voltar à questão de Jesus ser o nosso fiador, o nosso mediador na questão da nova aliança. Seu sacerdócio, irmão, é eterno e perfeito. É um sacerdócio que não precisa de repetição de sacrifícios. Ele sacrificou-se a si mesmo e operou uma salvação eterna. Ele entrou no santuário celestial, lá ele intercede por nós, ele nos abençoa, ele é o único mediador. Ai, como é bom falar sobre isso. Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5, 6, ele diz isso aqui: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele, meu irmão, deu a vida por mim e por você. Isso é muito bom entender. Marcos capítulo 10, versículo 45, traz o seguinte texto: porque até o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Queridos, finalizamos mais um tempo de estudos em conjunto. Quanto tempo passamos sem colocar em prática a nossa EBD, que tanto tempo a gente ama e vive ela, né? E eu quero dizer para você que conseguiu sair da sua zona de conforto, que decidiu voltar à EBD, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero dizer a você, e continuo a dizer, como sempre digo aqui, eu, seu amigo, pastor Cleonildo, e Bruno, nosso diácono, nós não sabemos de nada de Bíblia. Estamos estudando, estamos aprendendo, subindo um degrauzinho de cada vez. Mas está sendo muito gratificante estudar com vocês. Que Deus nos abençoe nesse domingo, que Deus finalize conosco a EBD e vamos já imediatamente no próximo domingo iniciar o livro de Juízes. Quero dizer a você que é um privilégio. A Odre Novo está batalhando, lutando para manter viva a EBD, a Escola Bíblica Dominical. E eu quero dizer a você que isso está sendo muito bom para a nossa igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre si e te dê a paz. Tenha um bom final de semana. Em nome de Jesus Cristo.
nosso Senhor e Salvador. Amém.